Olá, povo de Deus, povo bonito, povo abençoado. Satisfação imensa fazer mais um vídeo. Podemos estar juntos compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu, João Epifânio Neto, que vos falo. Graça e paz da parte de São Jesus a todos. Que a paz do Senhor excede a todo entendimento. E meditando um pouco na palavra do Senhor, no capítulo 6 de João, tem uma história bem interessante. Fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E às vezes a gente, certa vez eu vi uma frase que diz que foi Mário Sérgio Cortella, que ele fala do seguinte: Jesus não dividiu os pães. Interessante, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que ele não dividiu os pães, ele compartilhou. No capítulo 6, versículo 8, versículo 6 diz assim: mas dizia isso para experimentar. Ou seja, no 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo do que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Como que ele não soubesse, mas era para experimentar. Realmente, qual a fé daqueles homens. Tem um ditado aqui no Nordeste, que nós costumamos falar que o pouco com Deus é muito. É um ditado bem antigo, bem lá de trás. Diz assim que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E a gente começa a ver por aqui. E no versículo 8 diz que André, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, 9, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente, para esta multidão? Às vezes a gente pensamos que temos que ter muito para oferecer algo para alguém. E às vezes o muito é muito, mas muito não, muito pouco. Porque às vezes, quando o pouco com Deus, ele é muito, mas o muito sem Deus é nada, é implicando isso. E o interessante é que quando diz assim que Jesus, ali naquela parte, Jesus, ele não dividiu, ele pegou os pães com o rapaz e ali compartilhou com as pessoas a modo que as pessoas foram alimentadas. E no versículo 11, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu. Vê só, ele repartiu. Ele compartilhou mesmo. Ele não dividiu, ele não disse: então, agora eu vou dar a todo mundo. Não, ele compartilhou com as pessoas. No entanto, quando ele deu graça que compartilhou, aí diz assim, prosseguindo o texto, eu não vou ler o texto porque vai demorar muito tempo, mas assim: e quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços para que não sobeje, para que nada se perca. É aqui que eu quero me deter um pouco. E recolheram-nos, pois, e acharam 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Veja só, a vida da gente é como essa construção aqui atrás. Eu sempre falo de construção. Essa construção tá sempre fazendo. Um dia tá só no chão, tá os buracos. Outro dia tá colocando os tijolos, tá subindo. Depois a gente vê a construção, a casa coberta. Outro dia faz um acabamento e assim vai. Aqui, o que eu acho o que me chama a atenção e eu queria compartilhar com vocês é porque, assim, Deus, ele sempre está nos concedendo algo para que possamos crescer, desenvolver uma coisa ou outra, a gente que muitas vezes não percebemos. Só que ele nos dá para que possamos compartilhar com as pessoas. Quando eu tenho algo que compartilho com alguém, não quer dizer que eu vou pegar o que tenho e dar tudo aos outros e ficar sem nada. Ou eu, por exemplo, eu ganhei X e Y. Aí eu dou X e uma parte de Y para as pessoas, para só ficar com um pouquinho. Não, não é isso. Não.
É você poder compartilhar, poder ajudar alguma pessoa que está realmente precisando. Isso realmente é da parte de Deus, ajudar uns aos outros. Quando nós nascemos, nós já nascemos ligados com outra pessoa. Aí você diz assim, será? Aí surge uma pergunta. Quem nasceu sem ter umbigo? Responda aí. Ninguém nasceu sem umbigo. Todos nós temos umbigo. Talvez Adão, sendo nascido da terra, como eu coloquei na pergunta atrás, tenha colocado, mas como ele foi imagem e semelhança de Deus, como nós somos imagem e semelhança de Deus, ele também tem umbigo. Ele tem a ligação dos filhos com a mãe através de um cordão umbilical. Ou seja, nós nascemos dependendo de outras pessoas. E nós, ao crescermos também, compartilhamos aquilo que temos com outras pessoas. Agora, veja só. Quando diz compartilhar, é compartilhar, é poder ajudar um, ajudar o outro. Se você tem o suficiente para você e para outros, bênção de Deus. O que nós chamamos de filantropia, bênção de Deus, é você pegar um projeto, sustentar um projeto com crianças de rua, é você ajudar uma comunidade a desenvolver outro projeto sobre alguma dança, sobre um futebol, uma coisa ou outra, para que as crianças possam crescer tendo uma infância que muitas vezes é roubada. E isso também é compartilhar um pouco do que tem com as pessoas. Mas aqui o que me chama a atenção é que aqui ele diz assim, recolhe, pois, e encheram 12 cestos. Ou seja, quando nós compartilhamos com as pessoas, somos gratos a Deus por aquilo que temos e compartilhamos com as pessoas, não vai nos faltar. Se compartilhar, se pegarmos tudo que tem e der aos outros, vamos ficar sem nada, evidentemente. Mas uma coisa que me chama muito a atenção aqui, é no finalzinho desse versículo aqui, do versículo 10, versículo 12. Diz assim, e quando estavam saciados, os discípulos recolheram os pedaços, sobejaram para que não se perca, nada. Ou seja, lá em Provérbios, como eu costumo falar, eu gosto muito de Provérbios, Salomão diz assim, o desperdiçador morrerá de fome, perecerá de fome, passará sacrifício. Vê só, se você pode desfrutar, amém, glória a Deus. Temos que desfrutar mesmo o que puder, porque daqui ninguém leva nada. Agora, veja só, em vez de nós desperdiçarmos para que perder, pegar aquilo que Deus tem nos dado com tanta alegria, com tanta bondade, e jogar fora, estragar, desperdiçar, por que não, em vez de desperdiçar, não ajudamos outras pessoas? Com a comunidade, com projetos. Tem vários projetos, ONGs. Possamos montar uma ONG, se não tiver uma ONG que você possa ajudar, pode montar-se uma ONG para ajudar as pessoas. E que você pode dizer, olha, vou ajudar aqui, não precisa de você. Você pega uma pessoa que você confia e bota lá para ajudar aquelas pessoas. Isso é você também desfrutar da bênção de Deus na sua vida. E não vai lhe faltar. O que nós não podemos aqui, Cristo nos mostra, que Ele nos dá. E quando Ele abençoa o pouco com Deus, é muito. E quando é muito, nós dividimos. E quando compartilhamos, aliás, quando nós compartilhamos com as pessoas que aquilo multiplica, Ele diz, olha, recolhe, não deixa que se perca nada. Porque o desperdiçador perecerá. O desperdiçador fala lá em Provérbios. Portanto, amados, vamos meditar na palavra, buscar dessa palavra e assim poder entender que não devemos estar estragando, seja alimentação, seja roupa, calçado, qualquer coisa. Sempre tem alguém, até o nosso próprio conhecimento, sempre tem alguém precisando de algo que nós temos. E sempre que podemos, devemos também compartilhar com essas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Dá o teu like, teu joinha aí e vai compartilhando essa mensagem com outras pessoas para que possamos desenvolver esse canal, crescer com a graça de Deus. Eu, João Epifânio Neto, que vos falo. Um abraço, um cheiro no coração e até o próximo, se assim Deus nos permitir, com a graça dele. E lembre-se,
Não divida. Não dê tudo que tem, mas compartilhe um pouco. Sempre, sempre vai ter alguém que precisa de um pouco daquilo que nós temos. Amém?